Formiga Cast, um choque de conversa sobre o melhor da cultura pop. E aí pessoal, senhoras e senhores, meninos e meninas, mais um Formiga Cast, seu podcast do projeto Formiga Elétrica, onde a gente fala sobre cinema, a gente fala sobre quadrinhos, séries, quando sobra tempo, literatura. E se você conheceu agora esse projeto aqui, que é desdobrado entre site e o canal no YouTube, aqui, esse espaço onde nós podemos falar por mais tempo, trazer convidados, expandir mais as pautas que a gente escolhe. Por gentileza, ouça esse conteúdo até o fim. Se você gostar, é claro, considere aí tornar-se seguidor ou seguidora do nosso projeto. Comenta também na nossa caixinha de comentários, que ajuda bastante a gente. E se puder dar uma estrelinha bacana aí, fazer uma avaliação legal, tanto no Spotify quanto no seu agregador de podcasts preferido, também é super bem-vindo. Fora isso, você pode procurar a gente nas redes sociais também, Facebook, Instagram, onde é @formiga.elétrica, e agora nós estamos também no Blue Sky, se você quiser nos seguir por lá. Bom, dito isso, a gente pode falar do tema e desta vez não é redundante anunciar o tema aqui, porque conforme vocês viram aí no título, como salvar uma franquia, e já deixando claro que a gente não vai trazer nenhuma fórmula mágica e nem cravar de uma forma arrogante aqui, não. Tal coisa precisa ser feita que aí vai dar certo, porque a gente também não é louco, né? Mas a gente vai pegar alguns casos, não é um caso só, porque de repente você que está nos ouvindo aí achou que a gente ia falar só de Alien Romulus, mas nós vamos falar de outros casos de franquias cinematográficas que estavam desacreditadas há décadas, só entregando tranqueira, e deram a volta por cima de alguma forma, né? A gente tem pelo menos 3 exemplos aqui, mas essa conversa ainda vai um pouco além. A gente vai falar assim, por que isso deu certo? Por que isso agradou depois de tanta bola fora? Bom, esse é um papo que vai ser bem aberto. E eu me apresento aqui, Daniel Fontana. Hoje nós temos uma dupla e eu estou aqui também com o Gustavo Clávio Rodrigues. É isso aí, falou que o tema vai ser engenheiro de obra pronta, tô aqui. Isso aí. Bom, meu caro Gustavo, a gente até consegue retroceder um pouco, porque quando nós combinamos essa pauta, né, obviamente que nós fomos inspirados pelo sucesso de Alien Romulus, né? Não apenas o sucesso, mas aquilo que a gente achou de legal do filme. A gente já deixa claro, obviamente, que a gente gostou bastante, né? E a nossa frustração era algo que sempre permeou nossas conversas aí sobre essas franquias que a gente gosta, que a gente cresceu vendo e admirando de alguma forma, como por exemplo Alien, Predador e Exterminador do Futuro, é que chegou um ponto da nossa vida que a gente olhava e a gente não tinha como deixar de observar que havia mais tranqueira do que coisas boas, né? As coisas boas, elas ficaram lá atrás. Não era nem uma questão de acerto esporádico, não, é que acertou-se somente no começo e depois foi só ladeira abaixo, né? Em alguns casos mais gritantes, outros nem tanto, mas é assim que rolou, né? E eu acho até, cara, que assim, sempre que falam de alguma continuação tardia, de alguma coisa que estava há muito tempo sem ser comentado, sem ser remexido, e Hollywood aparece, não, porque vai ter mais um filme de tal franquia. Tem coisa que desanima, cara. Eu, por exemplo, desses Ghostbusters novos aí, eu não vi nenhum, tá? E não vou julgar, sabe? É porque realmente não me interessou, mas é que quando você pensa em algo que ficou na geladeira durante muito tempo e de repente tentaram ressuscitar, você pensa, tem aquele cheiro de oportunismo, e quando o cheiro de oportunismo é muito forte, né, é difícil te convencerem a assistir. É claro que ninguém vai cravar aqui que isso sempre dá errado, às vezes dá certo, e por dar certo, vamos falar de um outro exemplo, vamos retroceder e falar de uma franquia que também estava na merda, e a gente quebrou a cara,
né? E não só isso, elas conseguiu resgatar o negócio das trevas, do ridículo, e entregar um final à altura, que, para todos os efeitos, foi um final, né? Eu tô falando de Rocky Balboa, né, cara? Que é um filme que realmente nos surpreendeu de alguma forma, feito 16 anos depois do tenebroso Rocky V, com uma premissa que já não parecia muito, como direi, atraente, né? Já pareceu um negócio assim super apelativo e tal, mas aí a gente foi lá conferir e a gente falou, caramba, mano, que da hora ter visto isso, né? Que bom que esse filme existiu, de alguma forma. E eu acho que, de certa forma, se a gente for pegar o Predador Prey, né, que já é de 2022, quando a gente está gravando isso aqui já tem 2 anos. Tá? Foi um acerto e tal, mas eu acho que é o que tem menos repercussão entre os nossos elementos principais aqui, mas de qualquer forma, tipo, revitalizou a franquia e trouxe um negócio legal, trouxe um filme bom, no mínimo bom, vamos falar isso, um filme que você tem vontade de rever e tal, um filme que agradou, né? É claro que algumas pessoas têm motivos mais obscuros para falar mal desse filme, mas a gente também não vai discutir isso aqui, né? Obviamente. Mas ok, aconteceu. Uma pena que ninguém falou mais nada, né? A gente pode trazer o Predador mais aqui para discussão aqui, conforme a conversa progride. Mas aí a gente chega em 2024 e a gente tem 2 exemplos, né? O Alien Romulus, pelo qual eu, pelo menos, não estava dando nada quando foi anunciado, né, depois de tanta coisa que era falada, que ia ser feita, que acabou não acontecendo, e ainda bem que não aconteceu, né, como foi aquela retomada pelo Neil Blomkamp, né, que mostrou-se um cineasta pouco confiável para a tarefa, pelo menos pelo que ele foi apresentando, né, depois de Distrito 9. E a gente tem o Terminator Zero, cara, essa iniciativa aí em animação japonesa, claro, né, da Netflix, que em se tratando de produto original da Netflix a gente não se anima muito, tá? Mas aí eu fui assistir porque o Gustavo falou, comecei a assistir e tá legal, parece que vai ser bacana. Aí eu peguei e fui dar uma olhada porque eu gosto desse tipo de animação e também me surpreendi. Nós inclusive comentamos que, de novo, um filme não, né? Uma série que recupera uma franquia que desde 91, foi quando saiu o segundo filme, não entrega mais nada que preste, né? A gente tem, acho que é o pior. Olha, cara, é o pior caso porque foi o que teve as decisões criativas, acho que mais idiotas dos nossos 3 casos aqui, os nossos 3 casos principais. Mas é isso. Vamos deixar o papo fluir aqui e falar, né, por que esses 3 são legais. Será que a gente pode simplesmente cravar que é simplesmente manter-se fiel aos conceitos dos primeiros filmes, os conceitos que nos foram apresentados quando essas franquias surgiram? Vou me permitir citar novamente o Rocky, porque nesse caso específico foi isso que realmente nos conquistou, porque o Rocky ele já tinha sido descaracterizado no 3º e no 4º filmes. O 5º tentou trazê-lo de volta, mas numa história ruim. E o 6º filme, que é o encerramento, é basicamente a trama similar do primeiro filme. Ele também, a gente pode dar o spoiler aqui, ele também não ganha, né? E o importante ali não era ganhar a luta, né? Mas sim a vitória simbólica do homem comum e tudo mais. E isso deu super certo. No caso do Alien Romulus, acho que eu concordo também que é uma retomada do primeiro e dos conceitos do primeiro e do segundo filmes, né? A pessoa olhou aquilo e falou, tá, isso aqui é o que funcionou, isso aqui é o que realmente deu certo nessa franquia, então eu vou investir nisso, ok. Porém, a gente não pode colocar isso como uma regra, né, que vai dar 100% certo em todos os casos, porque o Terminator Zero foi o que eu diria que é o mais ousado aqui na proposta dos nossos exemplos, mas ele também se destacou, né? Então, Gustavo, eu queria que você fizesse aí um breve rolê por essa apresentação aí que eu acabei de passar.
Perfeito. Nossa, bom, muita coisa já pra gente falar. Eu acho que o caso do Rock que você pegou, eu acho que ele é um caso bem emblemático, porque assim, tirando franquia estilo Marvel que a gente tem hoje, que é um outro estilo, totalmente diferente, acho, do que a gente tá falando aqui. Porque é um outro tipo de consumo, querendo ou não. Você pega, cara, qual vontade você tem, sei lá, de assistir Homem de Ferro 2 hoje? Nenhuma. Tipo, zero. Independente, assim, putz, se gostou antes ou não, tal, mas nenhuma por quê? Porque é um modo de se contar a história que é bem parecido com série, na verdade, né? Então, assim, a história ela vai correndo, e chega uma hora que, assim, você quer acompanhar a história e o que aconteceu antes esquece. E a ideia é você ter um símbolo geral, né? Um simbolismo geral. Isso funciona em série e a Marvel, querendo ou não, vai se perdendo, né? A gente até comentou isso depois do final do Ultimato, que, não precisava continuar aqui. Beleza, mas enfim, só pra não entrar nesse papo, que acho que eu só quero diferenciar aqui esse tipo de franquia, tá? Mas pegando o Rock, eu acho que o Rock ele é muito didático nesse ponto, porque... O que acontece? Quando você pegou as continuações do Rock, foi meio estilo videogame, né? A partir do 2, então um oponente mais forte, e assim por diante. O quinto, ele deixou essa lógica de videogame e ele tentou ser uma lógica que se aproximasse um pouco do Rock raiz, só que infelizmente o filme foi uma catástrofe, né? Só que, o que acontece, cara? Você pega o Rock 6, ele não só tem uma lógica dentro da história. Porque assim, cara, vira e mexe quando a gente tá andando, quando a gente volta do cinema, enfim, quando a gente vai tomar café, alguma coisa, eu e você, e daí você me conta umas histórias absurdas que você já testemunhou. Uhum. Cara, eu me divirto horrores quando você conta essas histórias, mas isso em nenhum momento quer dizer que daria um filme. Claro. Em nenhum momento, por mais interessante que fosse, o filme ele tem sua carga simbólica, sua carga arquetípica e tal, e quando você perde isso para só dar prosseguimento para a história, você perde a força especial da obra de arte. Um exemplo disso é o próprio Indiana Jones. Né? Ah, sim. Que você tem um quarto filme que já desce difícil. E assim, cara, eu não tive interesse nenhum em ver o quinto, por exemplo, né? Você viu, né? Não vi, cara. Não viu? Aí, ó. Mas, cara, você tá ali, assim, para pra pensar. Indiana Jones, cara, tipo, não gerar nem interesse, isso é um símbolo muito forte, porque não é um enjoo. A gente não é bombardeado com coisas do Indiana Jones dia sim, dia também. Não. Cara, a gente tá falando de um quinto filme, né? Super tardio. Uhum. Mas por quê? Porque realmente, assim, já faltou esse simbolismo no quarto, e o quinto, pelo menos, assim, não me gerou interesse, eu não posso falar por mim, mas assim, só pela repercussão que a gente tem visto, obviamente ele também não trouxe essa carga simbólica nem nada, né? E o Rock 6, ele tem uma continuação lógica da história, só que ele tem essa carga. Ele tem algo a dizer, né? Ele não tá falando de um cara que era um ex-campeão de boxe, está aposentado e voltou pro ringue e tal, não. Essa é a história do George Foreman, que é uma boa curiosidade, mas não daria um filme bacana, né? E não deu mesmo, tá? Exato. Então, assim, é muito além da história ser contada. Tem a questão arquetípica, tem a questão simbólica e tudo mais, e isso torna a questão mais forte, assim, né? Então, quando a gente pega, o Exterminador do Futuro. Cara, o Exterminador do Futuro, ele gerou tantos filhotes, né? Então, Exterminador do Futuro 3, Exterminador do Futuro 4, aquela série absurdamente ruim, lá que é Sarah Connor Chronicles, né? Isso. Nossa, cara, eu não consegui passar do piloto disso daí, que é ridículo, assim. Aí depois teve o Destino Sombrio. E você vê, cara, que assim,
tem uma lógica na continuação, é claro. A gente pode argumentar se essa lógica é, na verdade, uma falácia ou não, mas, assim, tem uma coerência no fio narrativo. Só que não tem o que dizer. Tanto é, cara, que eu vou te falar, quando falaram do quarto filme, eu falei, cara, esse quarto filme ele tem a chance de trazer algo novo, porque ele ia mudar o foco da história, porque até então o 1, 2 e o 3 era o quê? Eram os exterminadores, sempre dois do futuro, né? O 1 não, um era só um exterminador, mas enfim, sempre dois que vêm do futuro e voltam ao passado para salvar o John Connor. Uhum. Aí o 4, que é o Salvation, o Salvation ele trouxe uma ideia, uma premissa que fugia disso. Por quê? Porque não ia ter viagem no tempo e ia acontecer no momento da guerra efetiva de humanos contra as máquinas. Então, em termos de história, de storytelling, ia trazer algo novo. Só que não tinha o que dizer, né? Também com aquele diretor lá, não ia ter o que dizer mesmo, né? Mas você percebe que para você ter uma continuação, não basta você ter uma lógica na história, né? Você tem que ter uma carga simbólica. Tanto é, cara, que eu lembro, mesmo eu bem jovem, quando eu soube que o Matrix ia ter continuação, eu achei estranho, cara. Uhum. Eu achei estranho, porque o primeiro Matrix, ele fecha tão bem que soa estranho você ter uma continuação, né? Sim, soa sim. muito estranho. Mas enfim, fizeram lá, seguiram a lógica tal, e deu aquilo. Mas você percebe que é muito estranho. O Matrix 4, então, nossa, cara, nem se fala, né? Ah, não, esse aí, se a gente fosse discutir, eu ia falar assim, como afundar Arruinar, ainda mais, né? Exato. Mas então, assim, é legal pegar esses exemplos pra ver que, assim, tem gancho pra continuação, tem ideia pra continuação, tem tudo isso, mas, cara, tem o que dizer esse momento da história? Não tem, sabe? E daí o que acontece? Quando a gente pega esses casos que deram certo, é claro, tem casos e casos. Por exemplo, o Predador, o Prey, ele é muito bacana, é um filme muito legal. Tem algumas coisinhas dele que eu não gosto, mas enfim, não estragam em nada a experiência, mas ele é muito bacana tal. Ele traz algo novo pra franquia também, e ele traz uma novidade de dinâmica visual, né, cara? Porque, embora eu até meio que sou um defensor do Predador 2, de certa forma, que eu acho que ele eu acho que ele é corajoso, que ele não foi pelo menos mais do mesmo, né? Tipo, o Predadores, né, que saiu lá com Adrian Brody e tudo mais, cara, eu acho esse filme muito mais covarde que o Predador 2, porque mesmo ele acontecendo em outro planeta, tudo mais, cara, ele segue... Ele é quase um remake do 1, no mesmo cenário do 1, com a mesma dinâmica visual do 1, e o 2 não, o 2 muda a dinâmica. A gente pode ter todos os argumentos desfavoráveis ao filme, quanto à direção, atuação, roteiro, tudo isso, mas falando de premissa, ele muda o cenário, ele muda a dinâmica, ele dá mais corpo para a mitologia do Predador, em que pese isso estraga ou não, é outra coisa, né? Porque daí a gente se assemelha um pouco ao Alien e ao Aliens do James Cameron também, que ele muda lá a dinâmica e acaba dando muito certo, né? Uhum. Mas o legal do Prey, né, é que ele meio que pega uma ideia que já estava na mente dos fãs, né? Sim, o Dark Ages, né? O Dark Ages, assim, várias ideias que o pessoal tinha de Predador, né? E assim, não só de Predador, mas até de alienígena, né? Tem até aquela HQ que virou filme, e ambos são horríveis, tanto a HQ e o filme, mas que a ideia é legal, né? Do Cowboys e Aliens, porque você sempre tem uma invasão alienígena acontecendo na era contemporânea, né? Então, com o exército brigando com alienígena, enfim, com armas de fogo, tudo mais, a era moderna, mas, pô, você pegar alienígena e chegando na época do faroeste, cara, ou indo até mais pra trás, cara, é super interessante, né? Você muda totalmente a dinâmica visual. E quando a gente fala de cinema, cara, o que mais atrai no cinema realmente é a dinâmica visual, né? Claro. A gente até brinca, né? Tem aquele filme que a gente adora, que é O Homem na Terra, mas, assim, se ele fosse transcrito pra um conto,
seria até melhor, né? Porque tem algumas atuações lá que elas são bem complicadas, o filme não tem uma dinâmica visual interessante, né? O roteiro que é muito legal, né? A ideia é muito legal. Mas, pô, quando a gente fala de outras coisas, essa dinâmica visual, ela é importantíssima. E o Prey, ele trouxe esse refresco, né, pra franquia. Então, quando eu assisti Prey, diferente de uma nostalgia, né, diferente de algo que a gente vê pela nostalgia, o Prey, ele trouxe uma coisa nova, né? O próprio Rocky 6, cara, o Rocky 6 é claro, ele bate muito forte na nostalgia, a nostalgia ajuda na catarse emocional, mas mesmo sem a nostalgia, o filme também funciona. Com menos intensidade? Com menos intensidade, claro. Pega alguém que nunca viu rock e tudo mais, sei lá, vai. O meu filho agora tá com 4 anos. Sei lá, quando ele fizer 15 anos e ele tiver vontade de assistir rock, provavelmente eu vou fazer uma maratona com ele. Ele não vai ter a intensidade de emoções que eu tive vendo Rock 6, porque o modo que eu consumi rock é diferente do dele. Então, isso faz diferença, mas ainda assim eu imagino que é um filme que vai funcionar com ele. O Prey, ele foi um belíssimo refresco, né? E ele também foi um refresco que ele deu uma dinâmica nova, porém, como você falou no começo, ele tem um respeito pela dinâmica, né, do conceito inicial, né? Ele tem esse respeito. Então, a questão tá lá o predador e as presas tentam usar as armas convencionais, não conseguem, sempre tem que dar uma adaptada, né? Então isso é muito legal. Eu vou ser bem sincero, cara, teve o anúncio do Prey 2, que aí você me corrige se eu tiver equivocado, mas parece que vai ser uma continuação direta, né? Eu não tô sabendo, cara. Tanto que eu achei estranho 2 anos aí e não ter caído nada aqui pra mim. Eu não procurei também, né? Mas achei que a essa altura do campeonato já teria ouvido falar de forma orgânica sobre isso. Vocês que estão ouvindo o podcast, depois vocês podem mandar e-mail e tudo mais, me corrigindo e tudo mais, mas eu lembro que teve algum anúncio assim, e que, pelo que eu me lembre, se eu não estiver equivocado, parece que ia ser uma continuação meio que direta, no mesmo cenário e tal. Cara, nessa hora eu falei, não, cara, não, era pra ser, sei lá, na Idade Média, era pra ser em outro em outro cenário, sabe? Pra continuar dando esse refresco, sabe, pra franquia. Mas enfim, aí voltando nessa questão de dar um refresco pra franquia, mas tendo coisas a dizer, cara, tem outra que eu acho que refrescou legal, embora eu acho que a qualidade caiu absurdamente, mas que teve um começo bem interessante, foi o Cobra Kai, né? Ah, isso sim. Mas era uma franquia zoada também, eu não diria nem pelo 3, né? Mas é porque tentou se fazer com a Hilary Swank depois, né? Isso foi o que jogou na lama, né? Foi. Embora assim, tipo, se você pega o 2, ele tem coisas legais, mas, enfim, é bem parecido com o rock, né? Você acompanha mais pelo massa velho da parada do que pelo conceito, enfim, né? Do que por aquilo que tornou o primeiro filme especial, né? Sim. E eu acho que o Cobra Kai, cara, é legal porque ele é uma continuação e dá um refresco, né? Pra franquia. Isso é muito legal, cara. Eu achei muito legal. Como eu falei, eu acho que a série ela vai caindo de qualidade de modo inacreditável, mas ela deu um refresco legal. Então, assim, até agora, ó, a gente falou aqui de Rocky, a gente falou do Prey, a gente falou um pouquinho do Terminator, a gente vai falar um pouco mais do anime o Terminator Zero, mas até então que a gente falou aqui, eles têm isso em comum, né? Eles fazem parte daquela linha cronológica, tem uma lógica interna ali, entretanto, eles dão mais riqueza ao conceito, dão riqueza ao simbolismo daquela história, eles têm uma questão arquetípica e tem um refresco, né? Então, e coisas que a gente falou que dava errado, Matrix, Indiana Jones, enfim, não teve isso.
O próprio Star Wars eu acho que poderia entrar aqui em discussão, né? Essa trilogia nova. A gente percebe que essa trilogia nova meio que, acho que, principalmente depois do 9, né? Todo mundo concorda que acabou sendo bem, bem ruim, né? Eu lembro quando tava ainda nos últimos Jedi, ainda tinha uma divisão de torcida, né? Ah, não, é incrível, vocês que não entenderam, não sei o que. Aí veio o 3 e acabou com os argumentos, né? Sim. Do pessoal. É claro, né? Teve problema do estúdio, tal, problema, enfim, né? N problemas de bastidores. Só que aqui a gente tem que se concentrar na solução que foi entregue, né? Então a gente percebe que quando você tem essas continuações que são muito vazias, a chance de enterrar de vez não a franquia, mas assim, não ressuscitar a franquia, ela é gigantesca, né, cara? Sim. Não, até é legal trazer Star Wars aqui, porque, cara, é que Star Wars é um negócio tão gigante que, ao mesmo tempo que isso possibilita algumas iniciativas que são bacanas se eles conseguirem, tipo, sei lá, não ter um olho muito grande para lucro e o caramba, e falar assim, não, vamos fazer isso aqui, é só isso aqui e beleza, tá? Lembrando que quando a gente fala, isso também acho que é importante a gente citar, quando a gente fala de franquia, nós estamos falando daquilo que é filmado, tá? A gente tá falando de cinema, a gente abre um pouquinho uma exceção para falar de TV, mas o resto, sabe, videogame, quadrinhos e tal, porque Alien tem uma carreira muito melhor depois do segundo filme, é claro, nos quadrinhos do que no cinema. Isso é um fato. Não adianta falar assim, mas a Alien tem um monte de coisa legal fora. Sim, tem, mas a gente tá falando daquilo que atinge a grande massa. Né? Porque eu tenho absoluta certeza que um monte de gente assim só conhece Alien, a esmagadora maioria só conhece Alien pelo cinema. E Star Wars, ele tem ao mesmo tempo que tem o grande calcanhar de Aquiles, que é esse tamanho, essa dominação da Disney, que permite que se faça um monte de coisas, é o que, pelo princípio de Pareto, acaba despejando a maior parte de porcaria. Mas ele acaba, né, em algum momento entregando coisas legais. O Mandaloriano, primeira e segunda temporada. Ok, se fosse só aquilo, beleza. O problema é que continuou. Andor também é a mesma coisa. Não salvam a franquia, não, tipo, recolocam a franquia no coração de um monte de gente que já tinha abandonado, tá? Mas são programas bacanas e são programas competentes. Andor eu tô louco pra ver a segunda temporada porque eu achei assim, ferradamente superior a 99% do que vinha sendo produzido. Agora, sobre a gente pode retomar Star Wars aí, não sei, né, em que pé, mas eu acho legal a gente falar aqui também que as características que eu acho que são legais a gente discutir. Eu acho que os casos com mais probabilidade de dar certo, e essa é a minha humilde opinião, tá? Não venham me xingar, falar que eu tô sendo arrogante, o cara tô dando uma de Regis Tadeu, tá? Porque não é isso, tá? A gente tá se baseando naquilo que a gente observou até aqui. A gente não tá querendo prever futuro ou cravar nada aqui. Eu acho que as coisas que elas têm mais chance de dar certo, e por algum motivo as pessoas que estavam trabalhando nessas franquias não perceberam isso, são aquelas que trabalham não com um protagonista específico, mas com um conceito. Então isso aqui inclui principalmente Alien e Predador. Fácil. Porque ali você tá, assim, o nome que vem no logotipo do bagulho é o nome da ameaça, cacete, não é o nome de alguém, né? Não é, por exemplo, um Indiana Jones. E aí que eu acho que o cinema ele enfrenta esse problema, porque ele nunca arrisca na possibilidade de tentar descolar essas franquias de um ator que é automaticamente associado a ela. No caso do Rock, eu acho que assim, uma das coisas que acaba fazendo com que o filme funcione, conforme você falou, tem a carga nostálgica principalmente, mas tem a metalinguagem, cara. Porque por um acaso felicíssimo nesse universo, o Rock 6, ele acaba tendo, não com a mesma intensidade, claro, mas ele acaba reverberando metalinguisticamente na carreira do Stallone do mesmo jeito que o primeiro, cara.
Então, quando você pensa, era o que eu cansava de explicar, né? Você já falou isso brevemente, cara, mas eu sempre faço questão de comentar isso, né, nas oficinas, nos cursos aí ministrados. Você tem que avaliar a potência dessas obras a partir de quando elas são lançadas. Depois, se você vai maratonar isso ou vai ver, sei lá, 20 anos depois, é outra coisa. Mas acho que sempre, se você quer entender como essas coisas funcionam no imaginário do público, você tem que se colocar no público da época. E quando você pensa que o Stallone, de 2005 para 2006, não estava nem de longe com a popularidade que todo mundo ama ele agora, assiste Tulsa King, que é bem discutível também, mas só porque tem o Stallone. De 2005 para 2006, o cara tava, em termos de popularidade, tava acabado. Tava acabado. E quando você vem com, qual é a ideia do cara? Vamos fazer mais um rock. Falei, puta ideia de louco, né? Porque o cara tá velho, já tava velho pro papel e não sei o que lá. Mas a ideia era justamente essa, né? Era fazer o paralelo. Pelo menos eu acho que foi, tá? Se não foi, aconteceu de uma forma muito, muito feliz. Colocar justamente esse fato de que o mundo via o Stallone como um ator desacreditado pra estrelar mais um rock, e a partir dali o cara ser catapultado novamente à popularidade que ele estava acostumado. E deu certo. Então é aquele raro caso, cara, que assim, não haveria outro cara. Não teria como você fazer outro rock sem o Stallone. Isso a gente concorda, certo? Ah, com certeza, cara, com certeza. E agora vai ter um prequel do rock, cara. Aí o que acontece? A gente tá aqui elogiando o Balboa, Rock Balboa e tal, e aí o cara vai pegar essa franquia e vai fazer um spin-off inútil, que ninguém pediu. Com um cara que assim, você vai olhar e você vai falar, cara, isso aí não é o rock, porque eu lembro do Stallone quando era jovem, ele não era assim, né? Não vai ter como. Mas então, vamos lá. A gente tem um caso do cara que era super associado a um tipo de papel, a um personagem específico. E aí você pensa, vamos fazer outro filme com esse cara? Ok, não dá pra descolar o papel dele. Então, beleza, vai lá. Deu certo. Já em Indiana Jones, os estúdios relutam em fazer alguma coisa sem o Harrison Ford. E eu acho que até que o problema do quarto filme é justamente isso, é ter que criar uma situação em que o envelhecimento do Harrison Ford seja justificado. Então ele vai ter que se passar em outra época e tal. O que não precisaria, porque James Bond, de uma forma ou de outra, sobreviveu, né, cara? Então eu não creio que isso seja um problema tão grande. Agora, quando a gente esbarra aqui em Predador e Alien, a história é muito mais fácil de você moldar. Você vai falar de outra coisa em outro canto do mundo, do espaço, que tem a ver com essas criaturas, tá? O Exterminador do Futuro também, se a gente pensar bem, deveria ser assim. Só que eles tentaram enfiar Schwarzenegger o tempo todo, né? E do 3, o Gênesis, que é horrível também, e o Destino Sombrio, que é, ironicamente, um título que serve muito bem pra essa franquia, né? Destino Sombrio, né? Só foi mudar esse destino agora, né? Porque, infelizmente, o Salvation não deu certo. E era uma ideia bacana. O problema... E era pra ser uma trilogia, se eu não me engano, né? Que acabou ficando só no... Tanto é que, você tem toda aquela trama em aberto do personagem daquele ator que o James Cameron falou que o cara ia ser a nova estrela do cinema, e o cara é um bosta. O Sam Worthington, putz. Esse cara é ruim, cara, meu Deus do céu. Realmente. Mas, enfim, eu acho que a questão é essa. Então, talvez o Terminator Zero aqui, ele seja um indicativo para essa galera que dá para você trabalhar nesse universo de uma forma não a explorar a imagem de atores. Acho que, com exceção de Rock, e talvez Rambo, tá? Mas aqui Rambo 5 é horrível. Rambo 4 ainda gosto, tá? E Rambo 4 não descaracteriza o personagem, mas Rambo 5 é esquecível até a medula. Eu acho que dá pra gente concordar, dá pra gente encontrar um denominador comum de que a melhor coisa é descolar uma franquia da figura de um ator, né? Cara, acho que é quando... É claro, né? Tipo, Rock é o nome do cara.
Sim. Tipo, é o cara. Então, quanto a isso, não tem o que fazer. Quanto a isso, cara, são franquias que tem que terminar, cara. Sim, tem que ter o começo, meio e o fim e acabou. Não precisa esticar. Mas como você falou, pô, cara, Alien, o Terminator, cara, a gente falou Matrix antes, mas assim, olha só, cara, o Animatrix, ele foi genial como expansão. Sim. Foi genial, e assim, pô, teve um episódio com a Trinity, e se não tivesse esse episódio no DVD, dane-se, o resto já é excelente. Sim. Né? E tem um episódio com o Neo que o Neo nem aparece, né? O Neo só fica fazendo sugestão na mente do garoto e tal. Mas por quê, cara? Porque o universo daquela história é muito rico e você pode falar até de conceitos diferentes daquele universo. É claro que, nesse ponto, universos de ficção científica ou fantasia, coisa assim, eles vão ter mais vantagens, né? Você consegue dar uma viajada maior, tudo mais. E o que foi legal do Terminator Zero é que ele tem uma pegada semelhante ao Animatrix nesse sentido, que é o quê? Você tinha lá o foco da história, por exemplo, do Matrix, na tripulação da Nabucodonosor, e com o Neo e tudo mais. Só que, além dessa história desse núcleo, que claro, é a história mais importante por causa do escolhido e tudo mais, você tem outras coisas acontecendo ao redor do mundo. E quando a gente pega a história do Exterminador do Futuro, pô, você tem lá o núcleo do John Connor e da Sarah Connor e tal, mas, pô, no dia do julgamento final, tá acontecendo no mundo todo. E vai ter resistência em outros lugares do mundo. É tipo o Independence Day, né? Que acontece nos Estados Unidos e no final eles dão relances no Egito e tudo mais, né? Então aconteceu coisas em outros lugares. E é muito legal que o Terminator Zero, a gente vai dar spoiler do Terminator Zero? Acho que não precisa, né? Não precisa, é melhor não, porque eu tenho certeza que muito menos gente assistiu do que o Alien, cara. Com certeza. Mas assim, só pra vocês saberem, aí vocês estão ouvindo, porventura ainda não conferiram Terminator Zero, você tá lá praticamente na data do julgamento final, acho que a história começa uns 2 dias antes do dia do julgamento, né, a 29 de agosto de 1997, se não me falha a memória. E daí tá acontecendo no Japão. E daí tem um cara lá que é como se fosse o Tyson, só que do Japão. Tyson não, Dyson. Dyson, perdão. Aí ele tem ele tem um trabalho lá com inteligência artificial também e tal. Então assim, você pensa, pô, como é que seria essa resistência, né? E daí tem um montão de coisas que se eu falar vai ser spoiler, mas é legal porque o foco tá em outro local, não tem nada a ver com John Connor, Sarah Connor, nem nada. E isso é muito bom. É o que o Daniel falou, descolar um pouco daquelas figuras que o estúdio acha que é o que vai trazer, né? Eu concordo plenamente, cara. Eu acho que o Schwarzenegger ele foi um problema pro Exterminador do Futuro. O James Cameron, no 2, ele veio com uma ideia muito legal, uma ideia que fazia sentido e conseguiu colocar lá o Schwarzenegger dando uma dinâmica nova pra franquia. Coisa que ele fez com Aliens também, embora o primeiro filme não seja dele, obviamente, mas ele fez uma outra dinâmica. Tanto é que nesse ponto é até bem parecido, né? Porque você tem o Alien do Ridley Scott com uma carga muito maior de terror e suspense, e você vai pro Aliens, o Resgate, você tem já uma carga muito mais forte na ação mesmo, né? Na aventura. Sim. E o Exterminador 1 pro Exterminador 2 é a mesma coisa. E funciona muito bem, por quê? Porque tanto no primeiro Alien quanto no primeiro Terminator, você tinha essa questão você tinha um suspense, você tinha um thriller, porque a criatura, ela era revelada aos poucos, né? O próprio Terminator, né? Ele tinha lá a cara do Schwarzenegger, aí ele passa sei lá o que no cabelo, e o cabelo fica todo doido por causa do fogo, aí ele vai perdendo o negócio do olho, fica aquele olho vermelho, enfim. A criatura vai se revelando aos poucos. Depois que ela se revela até o final, que mistério você vai ter pro segundo? Então, nesse ponto, acho que o James Cameron ele foi muito inteligente nas duas franquias de mudar um pouco a dinâmica do filme para trazer o interesse, trazer um frescor maior.
E o que acontece? Ficou tão preso à imagem do Schwarzenegger que daí o 3 você tem essa trama ridícula. É engraçado, né? Porque tipo, você tem um modelo do T-800 e esse modelo ficou velho. Cara. Né? Até certo ponto daria pra falar que é licença poética, mas depois os caras tentaram incorporar na mitologia. Aí não dá, Mas cara, assim, como a gente comentou aqui, né, o Terminator Salvation, cara, a premissa dele não é ruim, a premissa inicial. Ela não é ruim, pra você pensar em uma continuidade da franquia, ela não é ruim, ela é boa, é que o filme foi uma bosta, mas ela é boa, né? Ela teria um frescor, ela teria uma dinâmica visual diferente. Então é claro, tudo que a gente está falando aqui, como o Daniel falou, não é uma receita de bolo, porque a gente falou a questão do frescor, a questão da dinâmica, tudo mais. Não adianta você ter tudo isso e o filme não ser bom. Tem essa também. Exato. E assim, deixa eu só retomar um negócio que eu falei lá atrás, mas é que de repente pode ter parecido confuso. A gente fala sempre entre nós, então vira e mexe a gente comete esse equívoco, né? A gente fala entre nós, acho que todo mundo vai entender, mas eventualmente alguém não sabe do que a gente tá falando. A gente falou lá atrás de Predador Dark Ages. Isso é um fan-filme do Predador na Idade Média, que fez um sucessinho lá por volta de 2013 e 2014. Então quem quiser procurar no YouTube, dê uma olhada lá, e nós temos absoluta certeza que isso foi a sementinha para fazerem um filme do Predador, como fizeram o Prey aí, que se passa num momento histórico muito diferente, né? Que realmente é uma ideia bacana, dá para explorar bastante, né? Aliás, Predador, mais uma franquia que teve aí incursões aí pelos quadrinhos aí, que são bem melhores do que os filmes, né? O segundo eu gosto também, tá? Então não coloco como porcaria. O único defeito dele é ter inspirado, entre alguns enquadramentos, né, que parece quando você pede pra avó tirar foto, mas ele infelizmente carrega a pecha de ter inspirado Alien vs Predador, né? Então a gente pode colocar essa culpa nele aí. Os dois filmes aí que são terríveis também, que a gente coloca na contabilidade sobre o que foi feito com esses personagens de ruim. Tudo isso que a gente está falando, por incrível que pareça, já que a gente se concentra aqui em Predador, Aliens e Terminator, são coisas assim que é dos anos 90, assim, começo dos anos 90 pra frente, que não tem nada que presta, né? É incrível. O Exterminador do Futuro é 91, o 2, né? O Aliens é pior ainda, porque é 86, o segundo, né? O Predador também é 91, né? O segundo filme. Eu acho que é sim. 91, 92. Eu acho que é 90 ou 91, mas enfim. Bom, aproveitando o que você falou também, eu acho que um dos erros, cara, dessa galera que explora essas franquias, porque a gente sabe que, embora uma parcela do público pense, porra, mas como é que o cara que criou o conceito deixa fazerem isso, não sei o que lá? Cara, gente, contratos, né? A pessoa cria um bagulho que faz muito sucesso, tipo os caras do Predador. Eu nem lembro o nome dos caras, tá? Essa é a verdade, tá? Então a criatura ficou muito maior do que os criadores. Os caras fazem um contrato lá com a Fox faz o que eles quiserem com o bicho. Essa é a verdade. Agora, vamos lá. Por que algumas coisas não dão certo? E eu vou citar uma outra franquia que também tá na merda, e não mexam, não façam remake, por favor, porque, nossa, vai ser horrível, né? Mas em algum momento deve acontecer. Duro de Matar, tá? Qual é o problema desta franquia pra mim? Primeiro, filme maravilhoso e tal, mas eu acho que o grande problema de certas franquias é tentar repetir exatamente a mesma fórmula como se fosse novidade num segundo, terceiro e num sei lá quantos filmes. Duro de Matar é um caso porque eu me lembro que quando saiu o 2, mesmo moleque, eu pensei o seguinte, eu falei, tá, apareceu o trailer, tá, e eu pensei comigo, falei, nossa, mas espera aí, o cara é tão azarado que vão colocar ele na mesma situação que ele estava no primeiro, o mesmo cara, né? É meio complicado isso, né? E quando a gente vê um produto assim de grande alcance, de grande sucesso, qual é a inevitável consequência?
é o derivado não oficial, ou seja, o rip-off. Né? O filme que segue, e acho que Duro de Matar é o filme com mais rip-offs na história de Hollywood. Né? Você tem inúmeros casos de um cara sozinho tendo que lidar com uma situação mega estressante, perigo de morte, e ele tá isolado ali. Isso vem a partir de Duro de Matar com muita força. E é por isso que você tem inúmeros roteiros que foram propostas para continuações de Duro de Matar, que acabaram descartados, mas acabaram virando outra coisa. Força em Alerta do nosso querido Steven Seagal é um deles, né? O 1 e o 2, inclusive, né? Roteiros descartados de Duro de Matar. Então o problema exatamente é esse, é você fazer uma continuação ou continuações que são meramente, no caso de Duro de Matar, tá, especificamente, que são meramente rip-offs do primeiro. Porque Duro de Matar não é porque tem Duro de Matar no nome, além do primeiro, que o filme é bom. É só o primeiro que é realmente foda. Esse que é meu ponto. O resto é uma derivação da história do primeiro. Então, não faz diferença se ele é uma continuação oficial ou se ele é um rip-off. É esse que é o problema. E os grandes acertos que a gente citou aqui, o Alien é maravilhoso, porque o James Cameron, ele entendeu que não tem como você replicar a experiência do primeiro, porque o primeiro você tinha um monstro que era novidade no cinema. E aí o que você faz? Você vai por um outro caminho, né? E esse caminho, ainda vou dar mais um ponto pro Cameron aí, Gustavo, porque eu acho que uma das coisas que as pessoas esquecem de comentar quando o James Cameron chega no assunto é a capacidade dele de trabalhar uma parte dramática sem descuidar da ação. A gente viu isso no Segredo do Abismo, que tem acho que tem a melhor cena dramática da filmografia dele. E eu acho que o Aliens, ele tem isso também. Porque eu tava reassistindo esses dias aí, antes de assistir o Romulus, né? Eu quis rever. E uma das coisas que me chamou a atenção, cara, é que demora pra caralho pro pau quebrar nesse filme, né? Uhum. E até então, você tem um puta desenvolvimento da Ripley que ficou em aberto no primeiro filme porque não era o lugar de desenvolver aquilo. Ali você sabe mais, da onde veio essa mulher? Ela tinha família? Entendeu? E você não precisa falar de toda a árvore genealógica dela, você fala de um elemento que é fundamental para desenvolver aquela história, que é a questão da maternidade. E ainda por cima, esse embate da maternidade, a gente pode falar que se estende pra Rainha Alien também, né? Sim, sim. Então é brilhante, cara, é brilhante isso. Então, beleza. É tiroteio pra todo lado, não tem o mesmo refinamento. Pode não ter, mas o cara, ele não se acomodou num negócio que ele claramente não ia dar certo. Predador 2, eu acho que aí você não pode contar com o impacto da criatura, obviamente, porque, de novo, primeiro filme brilhante, demora mais de 1 hora pra esse bicho aparecer. Uhum. Você fica pensando, quem viu no cinema, cara, sem saber o que era aquilo? E quer que eu te fale o seguinte? Meu caso, cara, você acredita que assim, 12 anos, Cabulando Alto tinha um cinema perto de casa, hein? Era 10 minutos da minha casa. Eu falei, vou ver Schwarzenegger. E assim, você passa na frente do cinema, Xará, você vê o Schwarzenegger com um trabuco na mão, você fala, acabou. É isso que eu quero ver. E ali o cartaz não fala nada do filme. Você vai entrar, você acha que você vai ver mais um genérico de Rambo. E aí você chega lá e fala, mano, quando começou ali, você vê aquela nave jogando aquele negócio, eu falei, mano do céu, que foda isso, que foda. Esse tipo de experiência não acontece mais. Né? Isso que é... não, esquece. É lamentável. E aí, beleza, né? Tudo bem, não vamos comentar a sabedoria dos funcionários do cinema que deixavam um moleque de 12 anos, claramente 12 anos, entrar num filme pra 16, né? Como eu entrei várias vezes nesse cinema, sozinho. Mas tudo bem, é isso. E aí, quando você vem o 2, a ideia mais, eu diria, mais natural é mudar a ambientação. Podem reclamar do Danny Glover e o caralho, mas eu gosto do filme também e tal. E Terminator é aquele negócio, né? Transformar o cara, aproveita também eu acho que ele é até meio metalinguístico também, porque ele aproveita o momento da carreira do ator, né? Nesse ponto, a figura do ator, ela acaba servindo muito bem
ao tipo de filme que você tá fazendo. No primeiro, o Schwarzenegger não era nada, não era nem conhecido. No segundo, ele já é um ator de ação consolidado. Então você colocar ele como herói não só ajuda na história, mas ajuda pra caralho no marketing do filme, né? Ah, total. Não, e muito interessante, cara, isso aí que você falou do Aliens, o Resgate, pô, total, e você vê que é assim, Alien, o Oitavo Passageiro, mesmo que tenha as continuações, que são continuações diretas, ainda assim, se você quiser pegar e falar, vou assistir só o Alien, você tem uma experiência completa ali. Quando você vai pra Aliens, o Resgate, como você falou, pô, é diferente e tal, eu prefiro o primeiro 1000 vezes, eu não desgosto do segundo, eu gosto do segundo, mas eu gosto mais do Alien, Oitavo Passageiro mesmo, essa pegada e tal. Só que o James Cameron, ele também conseguiu fazer um filme que se sustenta sozinho. Sim. Isso é uma coisa que o James Cameron consegue fazer muito bem, porque, cara, eu lembro que eu acho que eu devo ter assistido Exterminador do Futuro 2 umas 4 vezes antes de ver o 1, sabe? Que eu vi na Globo, adorei, aí quando passou de novo eu gravei na fita lá na fita cassete e tal, e, pô, cara, eu demorei muito pra ver o 1. E assim, o 2 ele sustenta sozinho também, né? Mas por quê, cara? Porque esses filmes, mesmo eles sendo continuação da história, cada um tem algo a dizer, por si próprio. É claro, às vezes você tem que assistir o primeiro filme para entender o contexto e tal, mas fora essa questão mais racional, mais lógica, cada filme tem algo a dizer. Isso é muito, muito legal, e eu acho que isso, cara, é essencial para um resgate da franquia, quando tem algo a dizer. Você vê, cara, o próprio Cobra Kai, que eu citei aqui, cara, o Cobra Kai tinha algo a dizer na figura do Johnny Lawrence. Sim. Tanto é, cara, que o personagem do Daniel, cara, não você, o Daniel San, sim. o personagem do Daniel, cara, você vê que assim, ele é muito desinteressante. Ele é bem desinteressante. Sim. É um personagem que assim, pô, legal, deu tudo certo, tal, só que assim, o problema que esse cara tem é o problema do tipo, a minha filha não quer mais lutar karatê, sabe? Sim, exato. Tem esse cara fazendo bullying comigo de novo agora. Tipo, assim, é zoado, assim, se você pegar o Daniel San ao longo das temporadas, ele não é um personagem interessante. Ele cria interesse muito mais pela nostalgia do que pelo desenvolvimento dramático do personagem dele, isso é fácil. Sim. Mas o desenvolvimento dramático do Johnny Lawrence é interessante. Por quê? Porque tem algo a dizer. Teve o primeiro filme, ele era o favorito, ele foi perdedor, isso impactou na vida dele, o modo como ele se vê, tudo mais, e agora tá contando essa nova fase da vida dele que ele tá ressignificando tudo. Por isso que agora, quando você pega essas últimas temporadas, que, pô, ele já conseguiu ficar bem com o filho, tudo mais, conseguiu um novo interesse romântico, tal, tipo, agora que ele tá bem, que eu nem lembro qual temporada ele chegou meio que nesse, entre aspas, ápice, ele já voltou a ser um personagem desinteressante. Sim. Um personagem que tem piadas engraçadas de vez em nunca, mas o desenvolvimento dramático dele já foi, porque o cara meio que já se resolveu, né? Então, cara, eu acho que isso diz muito também. Então, assim, a partir do momento que você tem algo a dizer, legal. Quando deixou de ter algo a dizer e tem que se apoiar apenas na nostalgia ou apenas numa lógica de continuidade da história, putz, cara, aí acaba. E eu quero trazer aqui 2 exemplos. Ou melhor, eu quero trazer... vou trazer 2 para não estender muita conversa. Cara, tem um exemplo que eu acho bem interessante, que muita gente não vai conhecer. É claro que acho que o público do Formiga, a chance da maioria conhecer é grande, mas enfim, não é popular hoje em dia, que é a franquia do Frankenstein dos estúdios Hammer, né, com o Peter Cushing e tal. Cara, é assim... A gente falou aqui dessas continuações que seguem uma lógica cronológica. A saga do Frankenstein da Hammer não segue nenhuma lógica cronológica. Tirando do primeiro pro segundo, que é uma continuação direta, a partir daí eles cagam pra linha cronológica.
assim, cagam solenemente. Mas qual que é o legal? Cada filme tem uma abordagem diferente, tanto do personagem Victor Frankenstein, que cada hora ele parece que, embora pareçam personagens diferentes, o Victor Frankenstein do filme 4 é muito diferente do filme 1, por exemplo, mas ele ainda tem um fio de coerência ali dentro dele, só que é legal que a abordagem que tanto o Peter Cushing dá pra trama, quanto a própria trama em si, o modo como ela se leva, tal, cara, faz com que cada um dos filmes trate de temas muito diferentes e cada um seja interessante em si. Meio que o que você falou do 007, que você tem as fases, né, que a gente meio que separa as fases de cada ator, né, Sean Connery, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, Roger Moore e tal, Daniel Craig, a gente separa nessas fases e você vê, você não faz uma linha cronológica das fases, não, você entende cada fase como uma fase, cada fase tem uma dinâmica visual própria, um estilo narrativo próprio e tal, e isso deixa o negócio, como posso dizer, longevo, né? Então você pode trocar ator tal, e até legal, porque quando troca ator, você fica ansioso, né, para saber como é que vai ser a nova fase. Eu confesso que eu não sou tão fã assim, de 007, então não fico muito ligado nisso, mas mesmo eu estando um pouco de fora desse universo, é uma parada tipo Doctor Who, né? Que tudo bem quando muda o ator, a gente sabe que vai entrar em uma nova fase, vai trazer um novo estilo, uma nova dinâmica, vai trazer um frescor. Então isso é bem interessante. É claro que isso é uma coisa que acontece com o 007, acontece com o Doctor Who e é isso, né? Eu não lembro pelo menos de mais nada além disso que consiga seguir a mesma linha sem despertar um nível de raiva um pouco eloquente. E o segundo exemplo que eu ia trazer, cara, é a questão do Soldado Universal. Embora esse tenha sido uma tragédia em termos de retorno financeiro, cara, a gente não cansa de elogiar o Soldado Universal 4. Exato. Né? Por incrível que pareça. Que pega o quê? Pega aquela ideia da plot principal do Soldado Universal, só que quer trabalhar um conceito totalmente novo. E isso eu acho louvável, cara. Isso eu acho louvável. E assim, consegue até trazer a cara da franquia, que no caso seria o Jean-Claude Van Damme, de uma maneira muito interessante, cara. Não, parece que deram pro Grant Morrison, né? Reformular o Soldado Universal, né? Cara, mas é interessante você trazer isso, cara. A gente tava... Daqui a pouco a gente ainda vai falar um pouco mais do Alien Romulus, porque acho que o filme merece, né? Mas... retomando ainda em Alien, mas sem entrar muito no Romulus, que a gente já deu mais ou menos a nossa opinião de que, pô... traz os elementos, trabalha elementos que nós vimos e amamos no primeiro e no segundo filme, né? Ele tenta fazer uma mescla dos dois. E até então, uma das coisas que foi o problema, que você falou, a continuidade de se importar mais com o personagem do que com o universo, né? O problema todo, assim, como no próprio Exterminador do Futuro, era insistir na presença da Sigourney Weaver. Isso... sabe, até o determinado ponto em que ela não, por conta da idade, já não ia mais participar, e aí tentaram fazer os prequels e tal, e a gente sabe que o Ridley Scott, embora tenha sua legião de fãs aí, é um cara que com sérios problemas de bom gosto, né, quando ele recebe um roteiro, né, e aí deu no que deu, né, Prometheus e Alien Covenant. Agora, sobre franquia que precisou dar uma descolada de determinados, não só de atores, tá? Porque são atores que eternamente associados a esses personagens, mas conseguiu, tipo, falar assim, olha, aquele canto ali a gente vai deixar de lado e a gente vai para outro canto desse mesmo universo que pode ser tão interessante quanto, na verdade, foi até melhor. Star Trek, cara, a gente falou que não ia falar tanto de TV, mas a gente tá tendo que citar. Star Trek, acho que trabalhou muito bem isso, porque pelo menos até Voyager foi um negócio que os fãs aceitaram de boa, né? Ó, aquele rolê ali acabou, continua saindo romance, continua saindo HQ, mas as aventuras que vão chegar numa gama muito maior de pessoas, que são as que passam na TV,
já é outra coisa. E, cara, por incrível que pareça, eu me lembro, eu era criança, né? Mas quando tava pra sair a nova geração, Star Trek era um produto televisivo na TV aberta até de grande destaque, cara. E eu lembro de um amigo do meu irmão, meu irmão é mais velho, né? Então ele andava com pessoas mais velhas. Eu lembro de um amigo do meu irmão, cara, falando assim: não, que absurdo fazer um Star Trek com outras pessoas e tal. Eu falei, pensei comigo, será? E aí ele falou, aí meu irmão falou, pô, mas a galera tá velha, né, e tal, né, já podia pensar em outra coisa, estão fazendo filme no cinema. Ele, mas fizesse Kirk e Spock com outros atores e não sei o que lá. Olha aí, cara, pra você ver como a cabeça do nerd não mudou muito, né, de lá pra cá. Mas, querendo ou não, a longevidade dessas séries prova que o público, em geral, aceitou essas mudanças, né? Então eu acho que... E em vários desses casos aí, mostrando lados completamente diferentes, né, de um mesmo universo, porque se a série clássica tem... não é relações a palavra, mas semelhanças diretas assim com a dinâmica da série clássica, Deep Space Nine já não tem. É uma coisa completamente diferente. E mesmo assim foi longe. Então é curioso isso, né? Curioso. A gente de fato não tem uma receita aí pra dizer, não, isso aqui. Por outro lado, se a gente olhar hoje, essa obsessão que a galera tem de voltar para aquele universo de Kirk e Spock, ou então fazer o prequel do Kirk e Spock, como por exemplo Strange New Worlds aí, a galera tipo pirou pra caralho. E na verdade ela tá simplesmente revisitando aquilo que já estava sendo trabalhado no tempo da série clássica, né? Então, sei lá, né? E teve a trilogia aí também do JJ, que fez uma nova linha do tempo com a galera clássica. Mas aí beleza, né? Porque não tentou... como é que se diz? Não é bem um remake, né? Uma nova linha do tempo, é um universo paralelo, então... Não, essa jogada foi muito boa. Sim. Convenhamos. Sim. Então, aí infelizmente, a gente vai ter que falar que Star Trek, para sobreviver, a franquia para ser revivida ali em 2009, foi, tipo, ser mais Star Wars do que Star Trek, né? Isso daí não tem como. E é engraçado, né, cara? Acho que Star Trek é uma coisa engraçada nesse ponto, porque... Você falou, né? Pô, Star Trek foi desgarrando, né? Teve a série clássica, Nova Geração, Deep Space Nine, Voyager e tal. Foi desgarrando, né? Então cada um com sua dinâmica, tal, não sei o quê. Aí você pega mais recentemente, eles têm que voltar, né? Então é Enterprise, é Picard, né? Então... Star Trek trabalhou tão bem, cara. Mas é que é aquele negócio, né? Hoje em dia a concorrência é absurda. É absurda. E os estúdios, tudo mais, eles têm uma verba limitada para investir. Ou eu invisto nisso ou eu invisto naquilo, né? Não vai ter como... tem ótimas ideias? Legal, vamos fazer tudo. Não dá, o estúdio vai escolher, ele vai escolher aquilo lá que é mais rentável. Sim. Aí você chega com Star Trek e você fala, eu vou puxar os fãs... da série clássica e tal, mas eu vou botar mais Star Wars aqui pra puxar uma nova galera. Ou chega um cara, tô pensando aqui em uma nova nave de Star Trek que vai ter uma área do universo nunca explorada antes, tal. Mas vai ter algum personagem conhecido? Não. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não. Vai atrair qual público? Um público que vai ver se esse Star Trek é legal. Tipo, não, foda-se, né? Então é complicado, né? Hoje em dia essa questão do mercado faz com que ideias ousadas não vão acabar tendo grande chance de investimento, né? E daí o pessoal fala, nossa, mas a produtora é tudo cabaço, é tudo burro, tal. É claro, tem casos de burrice mesmo, mas mas assim, na maior caso dos casos, os caras são pragmáticos. É isso, né? Pô, legal, você tá com essa ideia super inovadora, super disruptiva, tal, que vai ser super diferentona, mas pô, já que é diferentona, como é que eu vou calcular o público que vai ver isso? Então, desculpa, cara, muito legal, muito bacana, mas tem esse cara aqui que vai fazer Star Wars, Acólitos do Faz-me Rir
E tem Star Wars no título e dane-se. É isso, cara. Vou investir nisso, desculpa. E pronto. Não, mas a gente tá vendo, né, alguns lives, como essas iniciativas elas têm sido tiros no pé, na maioria das vezes. Haja visto, porra, cara, o Gênesis e o Destino Sombrio, cara, pô, não são filmes de sucesso, cara. Não são filmes assim de ter uma arrecadação monstruosa, igual um Vingadores da vida, né? Que os caras sempre esperam isso, né? Acho que colocar Schwarzenegger ali caindo aos pedaços vai resolver tudo. Então, o que acontece? O que sobra? Já que a franquia ainda tem fôlego, né? Faz uma pesquisa de mercado. A galera ainda lembra de Alien, ainda lembra de Exterminador do Futuro. Exterminador do Futuro vai ser difícil ter outro filme, né? Isso a gente sabe. Mas essa exploração aí via série de TV, embora a gente sabe que a animação no meio ocidental, ela não tem essa penetração toda que tem no Japão, né? Esse é um problema. É um problema claro. A gente faz a nossa parte de falar pra todo mundo, assistam Terminator Zero, porque assim, é a essência da série. A essência da franquia não é a figura do Schwarzenegger. A essência a essência da franquia é Dia do Julgamento, Complexo de Frankenstein e tudo mais. E os caras vão trabalhar muito bem isso, cara. Valorizem esse produto porque é muito bom. Agora, o Alien, por exemplo, realmente, você pegar um filme que está ambientado. E eu acho esse exemplo maravilhoso, cara. Eu acho que a gente tem que louvar esse filme primeiro. Dá para um diretor que está acostumado com orçamentos menores. E ele não vai aceitar, sei lá, toma aqui 200 milhões aqui na mala. Falou, não, eu vou fazer. Fez com 80 milhões. E o filme parece que tem muito mais, né? Vamos deixar isso claro. E aí o que acontece? Tem caras conhecidas? Não tem. Né? Tem personagem conhecido? Até tem. Mas ele não é proibitivo pra, sei lá, pra alguém que vai assistir Alien pela primeira vez. Pode assistir de boa, não vai ter esse problema. E qual é a ideia? Os caras, cara, eu acho que eles apostaram, essa palavra apareceu muito aqui, na dinâmica. Né? Ele tem um pouco do primeiro, tem um pouco do primeiro. Tem um pouco do segundo? Tem também. E ele se permite isso que é mais bacana, cara. Ele se permite aquelas coisas que a gente vê nego perdendo a mão em filme porque, tipo, martela na cabeça do público, você fala, tá, de novo isso, tá? Não teve graça na primeira e agora cada vez vai tendo menos. Que é a referência, cara. A piscadela, o easter egg. O Alien Romulus tá cheio delas em frases dos personagens. Mas eles são meramente coisas que a gente ouve e sorri. Porque eles não tiram o foco da história que está sendo contada ali. E sem falar que é uma preocupação que, eu não sei você, cara, mas eu tinha. O Alien ser disneylizado depois dessa compra da Fox, né? E não foi. Não foi. É um filme fechadinho, tá? Não vamos dar o spoiler? Não vamos dar o spoiler, tá? Mas a gente tem que louvar isso. Tava acabando o filme, eu falei, puta merda, vamos deixar um gancho safado mesmo pra continuação? É isso mesmo? E não teve. Na verdade, até isso que eu achei que seria um gancho, é um dos momentos mais, assim, não chega a ser perturbador porque a gente tá acostumado com Alien, tá? Mas é um dos momentos, assim, mais fortes, eu diria, do filme. Então, cara, é um filme que acerta em todas as frentes, cara. Ele tem defeitos, assim, que são muitíssimo pontuais e de forma alguma arranham a realização. Acho que tem aí um caminho bacana para ser desenvolvido. Agora, eu espero que não fiquem, sei lá, tentando colar Alien a personagem X e Y e tal. Alien é um universo, é a corporação Yutani lá, é esse mundo filho da puta, acabou. Você não precisa ficar repetindo as mesmas coisas. Então acho que isso também conta na hora de você fazer um bom filme. É a não obrigação de você ficar revisitando coisas assim pra gerar identificação num público. E até que a gente nem sabe até que ponto o público se importa com isso, né, cara? Ah, não, com certeza, cara, com certeza. Mas, cara, acho que o Alien Romulus seria um caso bem interessante, assim, né, da gente analisar, porque se você pega, cara, o que ele tem de novo mesmo, vamos lá, de novo, de novidade, você fala, caramba, isso aqui eu nunca vi, cara, é a dinâmica visual só. Tem um negócio que a gente não vai falar o que é, senão tem um negócio que não vai falar, mas meio que teve no 4.
Tá, exato, é verdade. Meio que teve no 4, mas como o 4 a gente descarta mesmo. Sim. Mas é claro, de uma forma muito melhor aqui, né? Mas realmente, assim, de novo, ele não trouxe nada. Mas, cara, teve uma dinâmica visual tão competente, né? E uma história instigante daquele universo que, assim, eu acho que ele amplia o universo não da forma que um Prometheus fez, que de fato ampliou muito o universo, mas ele mostra que existem coisas além da Nostromo, né, ali. Então, cara, isso foi além da Nostromo, além da Ripley, é uma coisa endêmica mesmo, né? Não só a criatura em si, mas como você falou, a empresa Weyland-Yutani e tal, que também é um ponto muito chave, mas que acaba passando despercebido por grande parte do público, claro, por causa do Alien, né? Mas é legal que quando o Alien ele brinca com essa dupla, né? O terror cósmico do Alien criatura e o terror social mesmo, né? A questão da grande corporação, tudo mais. O 2, que é o filme que tem muita ação, ainda assim, essa questão do corporativismo é muito forte, né? Então foi muito legal que o Fede Álvares falou, cara, deixa eu pegar esses conceitos, não só o Alien terror cósmico, mas o Alien também essa questão desse terror do modo, do status quo da sociedade, daquele momento da história humana, e vamos, fazer uma outra história aqui que tá mirando em outro ponto do universo, né? E ele traz novidades, sim, né? A questão do próprio Android. O Android trabalhado nesse filme, eu acho ele um personagem interessantíssimo. O modo como ele como a narrativa guia esse personagem é muito interessante. E, de novo, né? Um filme super bem dirigido, né? Totalmente, cara. Um filme que você fica ali pregado na cadeira, porque quando começa realmente... E, assim, aquele filme que trabalha com seus sentimentos, cara, isso aí não é spoiler, fiquem tranquilos quem não ouviu, mas acho que é um filme que trabalha seus sentimentos porque, assim, quando apresentou aquela tripulação, eu já sabia que alguns caras... Eu já tinha, tipo, empatizado e simpatizado com alguns deles, e sempre tem aquele filho da puta que você fala, esse cara é tão chato que eu quero que ele morra primeiro, né? Isso acho que todo mundo pensa em algum momento nesses filmes de grupinho, filme de apocalipse zumbi e o caramba, né? E, cara, essa interação mais humana, e não ver a carnificina pela carnificina, é o que faz uma puta diferença, cara. Eu acho até muito legal que as informações familiares de cada personagem desse filme, elas são dadas, assim, o mínimo possível que você precisa pra história andar. Isso também nada é desperdiçado, sabe? É um filme curto, pra dizer a verdade, né? Pra quem reclama, quantas vezes a gente não ouve, sabe, atualmente, porque tal filme é filme longo demais, o pessoal não faz mais filme com menos de 2 horas, fizeram, então podem assistir aí que esse filme, tipo, trabalha muito bem com menos de 2 horas, tá? E lembrando que aqui a gente não tá nem aí pra duração do filme, desde que seja bom, né? E, cara, eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Dá pra rolar um caminho bacana pra franquia a partir de então. E a gente já ouviu falar, né, que o Fede Álvares está a fim de fazer um Alien vs Predador, né? Tá a fim de salvar, tipo, a franquia dentro da franquia, né? Então. Não, cara, eu acho o primeiro Alien vs Predador horripilante. O segundo consegue ser mais horripilante ainda. É bizarro, assim, o Alien vs Predador 2 é bizarríssimo. Mas vou te falar que eu fico animado com uma notícia dessa, cara. Cara, eu queria que ele fizesse o Trachtenberg lá, que fez o Prey, cara. Eu queria que ele fosse substituído pelo Fede Álvares pra fazer Predador também, cara. Seria interessante. Puta que pariu. Esse cara é muito bom. E ele já tinha meio que revivido... É que depois deixaram de lado, né? Mas o Evil Dead dele é melhor do que essa porra aí que saiu por último, né?
Nossa, cara, e esse é outro podcast que a gente tem que fazer, cara, delírios coletivos. Como a galera gostou do novo Evil Dead, eu não me compreendo, cara, não compreendo. Não, eu também não, cara. Eu tava assistindo lá, tipo, ó, eu falei, desisto. Não dá. E outro caso, vamos lá, já que a gente falar, pra gente saber como se salva alguma coisa, né, já que é a nossa proposta aqui, a gente tem que saber como é que se arruína também, né, pra fazer engenharia reversa. Um dos casos é quando a referência é babaca, né? Esse novo Evil Dead tem referência idiota, cara, porque tem uma mina que do nada ela adquire o comportamento do Ash, tá? Lembrando que não se passa no mesmo universo, é uma reimaginação de Evil Dead, e é incrível que quando você se pensa em reimaginação em Hollywood, os caras tipo acham que eles têm que ficar referenciando o velho a todo momento. Então que renovação é essa? Aí a personagem que não tem nada a ver com o Ash, ela começa a se comportar daquele jeito em determinado momento pra mandar uma frase de efeito, pra tipo passar aquele naipe fodona caricatural. Cara, zoado mesmo. Pode crer. Cara, assim, tem como arruinar, nossa, cara, tem tantas formas. A gente citou um pouco Star Wars aqui o problema é que Star Wars é um efeito à parte, porque é meio obrigação quem diz que é nerd, não sei o que, acompanhar Star Wars. Uhum. Star Wars é meio que uma marca intocada, assim, não importa quanta merda jogue pro público, é uma marca que vai ser intocada por muito tempo, porque é meio que obrigação, enfim. Bom, mas, cara, algumas coisas que a gente consegue falar, cara, primeiro, se o negócio não tem nada a dizer e se apoia somente na nostalgia, e a nostalgia é absurdamente cara, isso vai arruinar, que é o caso do Indiana Jones. Sim, exatamente. Cara, esse filme, se você tiver o número exato, coloca aí, mas, cara, esse filme custou mais de 200 milhões de dólares. Uhum. E não arrecadou quase nada. Eu vou até pegar aqui, aqui o estimado que tá aqui é entre 295 milhões e 387 milhões de orçamento. Uhum. Essa variação acontece por causa de campanha de marketing, teve a questão da pandemia também, enfim, um montão de coisa. Cara, ele faturou 384 milhões só. Caraca. Não é pouca coisa? Claro que não é pouca coisa, é uma grana, mas olha o custo dele. Olha o custo, se a gente for dentro da margem de erro, né, aproveitando as eleições, se a gente for na margem de erro, a parte mais baixa do gasto dele, 295 milhões, para ele ter faturado 384 milhões, ele teve um prejuízo de praticamente 100 milhões, cara, que a gente coloca aqui. Porque não é só o cara faturar isso e falar, legal, deu pra se pagar, ao menos não, porque tem a parte do exibidor do cinema, não sei o que lá, tem a matemática é um pouco mais complicada. Se um filme gasta tanto assim, ele tem que faturar muito. Uhum. É uma coisa que vai acontecer com o novo Gladiador, né? O Gladiador 2 é um filme que tá aí nessa faixa aí de mais de 200 milhões de dólares, e para ele ter algum lucro, ele tem que praticamente chegar no bilhão. No bilhão para ter uma coisa substancial. Então, assim, você não realmente não ter algo a dizer. Se apoiar somente em tripés um pouco frágeis, cara, é uma receita pra desgraça, cara. Se você pega o próprio Star Wars, que a gente falou aqui, enfim, eles mandam série e tal, tudo mais, só que, cara, tá demorando pra ter um anúncio de um novo filme no cinema. Porque mesmo que o último filme tenha faturado horrores e faturou a Ascensão Skywalker, eles viram que o pessoal odiou. Exato. Né? Então, assim, faturou muita grana. Mas o pessoal odiou, porque, assim, ficou nítido que aquilo era uma bagunça. Né? Até o fanboy mais babaca de Star Wars compreendeu aquilo que é uma bagunça, né? Então agora eles têm que parar pra pensar e tal. E é isso, né? Não, então, cara, eu acho que além desses tripés frágeis aí da nostalgia, a gente tem que pensar o seguinte, né? O que falta, né, para se construir filmes. Lembrando que algumas coisas, se vocês lembrarem, vocês que estão ouvindo, lembrarem de casos em que deu certo, a gente falou do Rock e tal,
A gente falou do Rambo, que até o quarto... Pô, o quarto, beleza, é melhor que o 3. Acho que todo mundo concorda com isso. Mas aí já caiu na lama depois. Quiserem falar de outros casos em que uma franquia, tipo, tava na merda e foi revivida de alguma forma, fiquem à vontade também, tá? Que a gente não consegue lembrar além desses, tá? Mas acho que no geral, depois que a gente falou aí de hip-hop, deu o exemplo do Duro de Matar, e acho que nem só Duro de Matar, acho que o Desejo de Matar também é um caso, né? Franquias que foram pra Canon depois, os caras, tipo, entendem que, no caso, Desejo de Matar, é um cara metendo bala em bandido, acabou. Se a gente colocar isso, é isso, só colocar o mesmo nome do protagonista, o mesmo ator, aí a gente tem uma continuação. E na verdade não é isso, né? Tudo parte de se entender a essência dos universos que estão sendo trabalhados, né? A sua lógica interna, as preocupações do filme original, para onde isso... Não que sempre tem que se olhar para apenas uma direção, mas o que dá para ramificar a partir disso. E por ramificação, a gente já falou do Terminator Zero aqui, que é um caso brilhante, mas aí... que normalmente quando você coloca, tipo, animação japonesa na equação, é difícil errar, né? É difícil errar. A gente até comenta entre nós que acho que talvez a melhor adaptação que talvez um dia pudéssemos ver, né, de Eric nas telas, seja da TV ou do cinema, seria uma animação japonesa, né? Eu gostaria mais do que se fosse um live action, né? Não, com certeza. Então, mas aí é tudo isso, né? Não é o ator, tá? Isso acho que a gente pode falar. Às vezes não é o protagonista. Se a série não tiver o nome do cara, muitas vezes você pode trabalhar outro núcleo e tal. Star Wars padece desse mal também, porque tudo pra eles é Skywalker, é Jedi e tal. E tem 1000 outros cantos pra serem explorados nesse universo, né? Andor tá aí pra provar. Mandaloriano provou até certo ponto também. Então é uma questão de sacar a essência mesmo, né? Mas pra sacar essa essência e, tipo, seguir nesse caminho, é preciso um pouco mais de liberdade, né? E talvez esses fracassos recentes tragam um sopro auspicioso de criatividade para velhas franquias, né? Já que a galera, tipo, não tem tanta disposição de permitir que se criem coisas novas, a gente está precisando também que essas iniciativas elas se mostrem espertas, como foi em 2022 o Prey, como foi esse ano o Terminator Zero e o Alien Romulus, né? E vamos esperar que essa toada siga assim, né? Não, exato. E só pra gente finalizar, tem uma coisa também, né? Franquia que dá certo, que não dá certo. Não é porque a parada tem uns 10 filmes quer dizer que deu certo. É claro. Tá? Por exemplo, cara, tem o caso do Hellraiser, que você tem o primeiro filme, o segundo filme e tal, aí até o terceiro, embora o terceiro já seja bem ruim, mas, cara, depois o que acontece? A franquia ficou tão zoada, mas assim, as distribuidoras, os estúdios e tal, eles tinham lá o direito do Hellraiser. Então, assim, uma coisa que acontece também com alguns estúdios tal, é que se eles têm uma propriedade intelectual com eles e tem lá um público cativo, mesmo que seja um público pequeno, eles falam, vamos sair produzindo isso. Tipo Jogos Mortais. Jogos Mortais tem um monte, por quê? Porque é barato de produzir e sabe que vai dar lucro. Vai ser bilhão? Não vai ser bilhão, mas, cara, eles vão gastar, sei lá, 20 milhões e vão receber 70 milhões, né? Isso pra estúdio, principalmente estúdio pequeno, cara, é ótimo. Uhum. É ótimo. E daí, pô, cara, eu não sei se é por dentro dos bastidores dos filmes do Hellraiser, mas eu não lembro de qual pra cá, acho que foram os 2 últimos tirando esse reboot, né? Cara, a diferença de um filme pro outro são 6 meses. Cacete. Mas por quê? Porque, primeiro, não é uma continuação, né? Tem número 2, 3 e tal, mas a história é diferente, só que tem o Pinhead lá. Só que era por causa de questão de direitos mesmo. Tá. Sabe? Você tem que lançar um filme tal, senão você vai perder os direitos e tal. E daí eles lançam, porque assim, você bota o Pinhead na capa, pode vender pra 10 otários. Mas os 10 otários vão comprar.
Entendeu? E se cada um, sei lá, se o filme custou R$5 e cada otário pagar R$1, você teve aí uns 5 de lucro, então beleza. Então tem essa questão de mercado também. Às vezes a franquia em si ela já tá não falida, mas enfim, ela já tá super desgastada, só que às vezes pro estúdio compensa, né? Às vezes pro estúdio compensa muito ainda trabalhar com. Mas esse Hellraiser novo aí, eu não cheguei a ver, você viu? Cara, eu vi, pra mim, é mais um delírio coletivo do pessoal que eu Agora eu tenho que ver. Agora eu tenho que ver. Cara, assim, eu achei chato. Eu achei chato. 2, cara, o design dos cenobitas, ele tá tão artificial. Assim, o design que eu digo não só conceito, mas os props mesmo. Cara, você olha aquilo e você fala, nossa, tipo, é óbvio que é uma borracha isso, sabe? Tipo, você tinha aflição no Pinhead, você tinha aflição nos outros cenobitas lá do filme da década de 80, que você via um corte ali, você ficava aflito. Aqui não, cara, aqui é uma fantasia de borracha, cara. Caraca, que merda, cara. Agora, vamos lá, o que você gostaria de ver nessa toada de Predador, de Exterminador do Futuro e Alien, que a gente elogiou aqui? Qual bagulho que tá na merda que você gostaria de ver revitalizado? Pode ser animação ou pode ser filme, mas você tem que falar onde você prefere ver. Perfeito, vamos lá. Disso tudo que a gente falou, eu gostaria muito, embora não esteja na merda, mas eu gostaria muito de ver um filme do Predador em outra época, que não fosse de novo na época dos índios norte-americanos, como a gente viu aqui no Prey, que não fosse numa época contemporânea. Eu gostaria que fosse na Idade Média, cara, eu acho que seria excelente. Sabe? Imagina uma trama meio tipo Em Nome da Rosa e do nada tem um predador lá, ia ser irado. Mas eu acho que a dinâmica visual, cara, ia ser sensacional, cara. Eu acho que poderia dar um belíssimo filme. O curta já é legal pra caramba, né? O Predador Dark Ages, procurem aí que é bem legal. Eu gostaria muito de ver um filme assim do Predador em outra época, não precisa ser na Idade Média e tal, mas enfim, eu gostaria que fosse uma outra época pra ter essa diferença. Agora, cara, uma franquia que já caiu muito no ostracismo, mas eu gostaria de ver uma repaginada legal dela, é o Warlock, cara. Nossa, cara, não imaginava. É sério, cara. O Warlock eu acho que seria bem legal, cara, porque ele tem esse lance... eu sinto falta, hoje em dia, dessas aventuras que mexe com essa coisa fantástica, sabe? Tipo, de bruxo, tudo mais. Cara, eu acho legal e eu sinto um pouco falta hoje em dia, porque hoje em dia, aqui que tem? Você tem os universos, né? Então você tem o universo de Nárnia e não sei o que, tipo... toda fantasia nova tem os universos, e eu acho tão legal quando pega uma coisa, tipo... Pô, tá do nosso mundo, mas é uma lenda do nosso mundo, sabe? Trabalha com isso. E o Warlock eu acho que seria interessante, não só por memória afetiva, mas eu acho que se tivesse uma repaginada legal, ou numa pegada bem aventuresca mesmo, acho que daria um filme muito bacana, numa pegada aventuresca, ou até numa pegada de terror. Mas aí seria um reboot, né? Aí seria um reboot mesmo, né? Não, porque todos que a gente falou aqui, eles não são reboots, né? Não, eu acho que poderia ser um reboot, só que não um remake. Tá. Porque o primeiro filme, ele tem aquele esquema lá de baratear a produção, que tem a viagem no tempo e eles caem na época contemporânea pra não ter que pagar pra fazer cenário novo, né? Tipo o Príncipe Guerreiro 2. Então, assim, eu gostaria que tivesse uma releitura, assim, usando esse negócio de bruxo e tal, acho que seria bem bacana. Pelo que você falou aí, eu não imaginava esse seu perfil, mas imagino que você gosta do Último Caçador de Bruxas com o Vin Diesel também. Cara, nem assisti nem verei. Talvez tenha essa, né? Talvez o pessoal fale, pô, mas teve o Caçador de Bruxas, mas enfim. Esse eu não posso opinar. Deixa eu só, enquanto você pensa aí, vou falar o que eu gostaria, cara, que tá na minha cabeça desde a hora que a gente começou. Franquia na merda mesmo.
Tentaram revitalizar, não deu certo e tal. E agora eu quero ver, mas assim, depois que eu vi Terminator Zero, eu quero animação japonesa. Cara, pra quase tudo, cara. Vou fazer um filme da minha vida, eu quero animação japonesa também. Tudo. Robocop. Puxa, cara, é interessante, Eu acho que o Robocop, cara, acho que ele teria que realmente ir pra animação e tal. Alguma mídia que desse realmente mais liberdade, né, cara? Uhum. Exatamente, assim, a possibilidade de se fazer uma série também, porque é um mundo bacana pra se explorar e tal. Esse lance cyberpunk e tal, dá pra incluir várias coisas, sabe? Reciclar até as coisas do Frank Miller lá que não foram pro segundo filme e tal. Então, potencial tem. Então, fica aí sei lá, a ideia no ar aí pro universo. Quem sabe, né, um dia. Você lembrou que você ia falar ou não? Lembrei! E esse você também, certeza que ia querer. Fala. Conan, cara. Mas não é uma franquia que tá na merda, cara. Mas o que tá tendo agora? Não tá tendo nada, mas o que eu quis dizer é coisa que já tinha caído no ridículo, né? Se você entende... tá na merda desde o 2, né? Que quando o Destruidor foi feito numa época... tá certo, vai, acho que cabe. Porque teve Guerreiros de Fogo também, né? Que é o Conan genérico e tal. Mas... Não, cara, Conan é uma coisa, cara, a gente já discutiu isso em off várias vezes. Cara, Conan daria pra fazer um baita filme novo. Conan daria pra fazer uma baita série. Nossa, cara, assim, o material do Conan é tão vasto e dá pra seguir tantos caminhos, né, cara? Se você quiser ir pra uma linha de terror, você consegue, cara. Uma aventura de terror, você consegue. Se quer ir pro lado mais aventuresco de ação, pô, cara, você consegue. Tudo lá no material do Howard, sabe? Sim, cara? sim. Eu acho que, cara, Conan é incrível. Eu fico pensando, não sei se é questão dos direitos, que tá complicado, mas, cara, Conan é uma coisa que tem público fiel, nunca caiu no ostracismo, sempre se manteve vivo em reedição dos contos, nos quadrinhos. Cara, assim, eu não sei como não é uma propriedade mais explorada, claro, no bom sentido, né? Bom, então é isso. Então a gente encerra aqui nosso bate-papo com nossos 2 centavos sobre como salvar uma franquia na lama. E esperamos que vocês tenham gostado. Se concordam ou não concordam, manda um e-mail aí para podcast@formigaelétrica.com.br. Fala pra gente quais pontos vocês acham que estamos certos, quais vocês acham que estamos errados. Então a gente tá aí para discutir mesmo. Esse é um assunto vasto pra caramba. Aquilo que vocês acham que nós poderíamos ter comentado e não comentamos. E dá a sua impressão geral sobre esse episódio, sobre outros episódios, dá sugestões para próximas pautas e fiquem à vontade. Bom, fora isso, aqueles mesmos recadinhos do começo. Se você ouviu esse podcast aqui, muito obrigado. Se gostou, dá uma avaliação bacana aí no Spotify ou no seu agregador de podcasts. Torne-se seguidor ou seguidora do Formiga Elétrica, que ajuda bastante a gente. Então, me despedindo aqui, Daniel Fontana, Gustavo Clive. É isso aí, eu acho que vai ter e-mail pedindo a volta do franquia do Formiga na Tela. Pode crer, cara, mas essa não chegou aí pra merda. Essa aí ela se despediu no topo. Boa.